Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Daniel Latim, sou especializado na técnica da aerografia e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o método SBA, o método que você vai utilizar para conseguir diluir qualquer tinta para fazer seus trabalhos na aerografia. Esse método ele é muito simples e fácil de aplicar em qualquer tipo de tinta e você vai ver que o processo para você conseguir diluir suas tintas a partir de hoje vai se tornar muito mais fácil. O método SBA é baseado em 3 pontos específicos da diluição, que é o som, as bolhas que a tinta produz e a aplicação, que é a intensidade de cobertura que essa tinta tem que ter. Você usando esse método, você vai conseguir diluir qualquer tinta facilmente, até as tintas à base de água que são muito difíceis de diluir. Você vai passar mais tempo realizando os seus desenhos, ao invés de ficar resolvendo problemas devido a sua tinta não estar numa diluição boa. E principalmente vai melhorar a qualidade dos seus desenhos, pois você vai ter mais tempo praticando, conseguindo aplicar as técnicas que você tanto quer colocar em prática. E o melhor de tudo, até o final desse vídeo, você vai ter um passo a passo para colocar em prática e conseguir diluir qualquer tinta facilmente. Então vamos ver agora na prática como vai funcionar o método SBA. Antes de começar a mostrar aqui os passos importantes que você deve analisar para conseguir a diluição perfeita para os seus trabalhos e para você utilizar qualquer tinta de forma bem simples, eu preciso te dizer que algumas tintas, como por exemplo as cores amarelo, branco, cores claras, que você percebe que elas não têm uma pigmentação muito acentuada como preto, vermelho, azul escuro. Essas cores elas tendem a ter uma diluição um pouco mais equilibrada. Então você não vai trabalhar com a diluição na mesma consistência que você trabalha no preto ou em umas cores com base mais escura. Essas bases mais escuras tendem a aceitar melhor a diluição do que as cores com base mais clara, que é as cores claras como amarelo, branco, azul claro, enfim. Esses tons você vai ter que ter um equilíbrio maior aí na diluição. Você seguindo os passos que eu vou te mostrar aqui nessa aula, você vai ver que é muito simples para você conseguir acertar a diluição. E para esse exemplo, eu vou utilizar o nosso aerógrafo da One Tools, pois ele tem um bico de 0,3 mm e vou utilizar uma tinta PU. Daniel, por que você vai utilizar uma tinta PU? A tinta PU eu vou utilizar justamente para te mostrar todos os pontos em evidência na diluição. Essa tinta aqui ela está com uma consistência quase como da lata. Eu já diluí ela um pouquinho, 10% no máximo, mas ainda assim ela está muito grossa. Para quem não conhece, a tinta PU é uma tinta de poliuretano automotiva. Ela tem uma consistência muito grossa e exige que necessitamos de catalisador para utilizar. Essa tinta eu não uso com catalisador, pois eu consigo na aerografia utilizar de forma tranquila, pois eu só uso a cor amarela e faço a mistura com a poliéster. Então, para mostrar aqui e já começar, eu vou te mostrar agora o nosso primeiro passo, que é você colocar a tinta no seu aerógrafo. Eu vou diluir com um thinner PU, eu tenho um pouco aqui para suficientemente diluir a nossa tinta e vou acrescentar aqui, ó. Se você analisar, você vai ver que a minha tinta, ó, ela tá muito grossa e isso vai ser muito fácil de você identificar no nosso aerógrafo. Eu vou pôr bastante tinta para você ver como que faz a diluição. A diluição não existe uma medição padrão que você vai pôr lá e vai conseguir diluir. Você vai ter que ir no olhômetro. Com os pontos do nosso método SBA, você vai conseguir identificar todos esses fatores para qualquer tinta. Então aqui você vai ter que analisar agora o primeiro passo, que é a consistência da tinta. Como você sabe se a tinta está grossa ou se ela já está num ponto mais aceitável para você trabalhar? É você tapando aqui ou soltando a segunda válvula aqui e você vai fazer o refluxo. Você vai ver, ó, que esse refluxo, a tinta, ó, tá vendo as bolinhas na tinta que ela faz, ó, que é bem dura?
Essas bolhas, ó, significa que a minha tinta tá como se fosse uma larva de vulcão. Ela tá tão densa, que as bolhas estouram como se fosse algo mais consistente, ela não tem uma uniformidade. E o que eu faço quando eu perceber que minha tinta está nessa consistência, de tão dura? Quando você analisar a sua tinta e ela tiver como se fosse uma larva de vulcão, fazendo aquelas bolhas duras, você tem que diluir mais. Então faz o refluxo com calma e você vai ver que se a sua tinta está nesse ponto. Aí você faz o quê? Você adiciona um pouco de thinner. Eu vou adicionar aqui um tanto razoável porque a minha tinta é PU, então ela aceita bem mais diluente. Eu coloquei aqui, vou fazer a mesma coisa, ó. Só que agora eu vou ter que fazer por mais tempo para meu diluente misturar com a tinta, senão ela vai continuar a mesma coisa. E com base nesse padrão, ó, você já vê que minha tinta, ó, as bolhas como que mudaram. Elas já automaticamente estão mais sutis, ó. Algumas demora para estourar, mas ainda assim ela tá mais sutil, ó. Aí o que você tem que fazer? O primeiro passo, só recapitulando, o primeiro passo é você jogar a tinta no seu aerógrafo e ver se ela tá com uma consistência muito grossa. Você vê a aparência da tinta. Se a tinta estiver fazendo aquelas bolhas bem grossas, você não vai conseguir fazer a aplicação, pois ela não vai passar no bico, mesmo sendo um aerógrafo 0.3 mm. Você jogou um pouco de diluente, a sua tinta ficou fazendo essas bolhas aqui. Como você sabe agora se ela está no ponto ideal? Pelo fluxo do som que vai sair aqui no bico do aerógrafo. Se você reparar, ó, o som normal do nosso ar passando pelo bico sem soltar a tinta é esse. Quando a gente solta a tinta, você vai ver que a alteração no som vai ser um pouco intensificada. Por exemplo, você repara que a tinta, quando ela passa aqui no bico do aerógrafo, ela faz como um chiado de televisão, só que esse chiado pode ser muitas vezes intensificado de forma muito alta ou intensificado de forma mais baixa, mais próximo do som natural. Então, a sua tinta, para ela estar num ponto legal, ela tem que estar o mais próximo do som natural. Só que como você vai fazer para deixar nesse tom natural? É testando na folha. Por exemplo, você vai ouvir o som e ao mesmo tempo vai aplicar na folha, como eu vou fazer aqui, ó. Você repara que minha tinta ainda está cobrindo, mas eu tenho um som muito acentuado do fluxo aqui passando na tinta. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar um pouco mais de thinner, vou diluir um pouco mais essa tinta, pois o som que está fazendo ainda está muito acentuado. Eu quero um som mais fino, mais sutil. Nem sempre, dependendo da tinta que você utilizar, nem sempre você vai conseguir esse som. E aqui, ó, você vai aplicando, ó. Aí você vai tentando fazer uns traços mais finos para ver como que esse som vai ficar. Ó, percebe que o som já deu uma melhorada? Posso jogar um pouco mais de thinner, ó. Você pode ver que eu estou jogando tanto thinner que a tinta ainda está fluindo legal e está cobrindo, ó. Algumas pessoas não iriam conseguir isso sem uma orientação, sem utilizar desse método. Opa, cai não. E aí, ó, o que você tem que fazer é isso. Então, recapitulando, o primeiro passo é você entender sobre a consistência da tinta. Depois você vai ir diluindo essa tinta até ficar com as bolhas aqui dentro no seu aerógrafo mais sutil. Então elas ficam, ó, se você reparar, muito sutil, ó. Elas estouram muito rápido. Só que um outro detalhe também importante é que, mesmo ela estando diluída, se ela começar a estourar essas bolhas e jogar tinta para fora do seu aerógrafo, quer dizer que ainda a sua tinta está grossa. Então esse também é um outro ponto que você pode levar em consideração.
É claro que se você fazer com muita pressão, a sua tinta vai ser jogada para fora. Então baixa a pressão, faz esse refluxo com calma e vê se sua tinta, quando as bolhas estouram, ela joga para fora. E aí você tem que ir testando nessa pegada aqui, ó. O som que sai no bico do aerógrafo é um indicador de que a tinta ou ela está muito grossa ou ela está muito fina. Então, aqui, ó, você vê como ela já está no som mais natural, ó. Muito mais aceitável. Então ela sempre vai ter um upgrade no som. O som vai ficar como um chiado de televisão, um pouquinho mais acentuado do que o normal, ó. Esse é o ponto para você saber se a sua tinta está boa ou não. E aí, para você saber realmente se você diluiu certo, é você fazer uma pintura aqui, ó. Você faz uma pintura e vê se sua tinta está cobrindo. Como eu disse, a tinta amarela, branca, cores claras, elas não têm uma cobertura 100% dependendo da diluição que você fizer. Principalmente se você tentar cobrir cores escuras. Não quer dizer que essa tinta PU ela não cubra a tinta preta, mas como eu não apliquei tinta preta, não apliquei nenhum outro tom, eu preciso fazer a aplicação para depois eu fazer esses testes. Você pode fazer esses testes caso você queira realmente dominar essa forma de diluição, mas é muito simples. Você diluiu aqui, você vem fazendo a pintura, ó, de forma bem simples. Vem aplicando e você vai ver que vai ser muito mais fácil de você projetar a tinta na superfície. Um fator também muito importante que você tem que se atentar é quando for usar tintas à base de solvente e tintas à base de água. Tintas à base de solvente reagem muito mais facilmente com o solvente. Tintas à base de água reagem de forma muito mais fraca com a água. Então você precisa equilibrar um pouquinho mais, ter um pouco mais de atenção, treinar o ouvido para ouvir na hora de você projetar a tinta, se o som está muito acentuado ou não. Vai chegar um tempo que você vai se acostumar com esses detalhes para você conseguir acertar na diluição da sua tinta. O fator aqui é que você tem que se atentar nos dois principais pontos que eu considero importante, que é quando você joga a tinta no seu aerógrafo e ele começa a fazer aquelas bolhas internas de forma muito mais rígida, e conforme você vai cobrindo na superfície. Não adianta você ter um som bem próximo do ar quando está sendo projetado, está sendo liberado, e você não ter uma cobertura boa. Tintas à base de água, quanto mais você diluir, mais a cobertura vai ser afetada. Então toma cuidado nesse detalhe para você conseguir aí ter uma cobertura na sua tinta de forma bem mais profissional. Agora você viu o processo do método SBA em prática, sabe como diluir suas tintas facilmente. E agora eu quero te trazer uma informação muito importante que talvez você esteja se perguntando. Daniel, eu posso preparar minhas tintas antes de utilizar e armazenar naqueles frascos igual você me mostrou? Sim, você pode realizar o armazenamento dessas tintas diluídas. A grande questão aqui é que eu não aconselho você diluir muito as suas tintas antes de utilizar, pois para determinados tipos de detalhes, efeitos, pintura, você vai utilizar uma diluição específica. Não quer dizer que você não tenha que diluir. Sim, você tem que diluir, mas não tanto. Então faça uma diluição no meio termo, pega ali mais ou menos o tipo de tinta que você está usando, tente fazer uma marcação, uma medição do tanto de tinta para quanto de diluente, ela já encontra ali num ponto legal, aí você fraciona na metade. E aí você faz a preparação e armazena nos frascos igual eu te mostrei nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários me falando o que você achou, qual foi o ponto importante que você não estava se atentando para conseguir diluir suas tintas e principalmente,
Se inscreva no canal clicando no botão vermelho bem grande aqui embaixo, assim você vai receber os próximos conteúdos como esse que eu preparei para você. E o mais importante, deixa o like embaixo do vídeo ou o dislike se você não gostou desses conselhos. Assim eu vou conseguir trazer conteúdos muito melhores nos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.